Bom, então, retomando a terceira parte da pauta da tarde, vamos antecipar o julgamento de processos pautados para a sessão de amanhã. Continuando na ordem, item 27 da pauta, doutora Andréia. Item 27, imposto de renda, pessoa física, referente ao ano calendário de 94, destinado a alterar a declaração de ajuste anual do imposto de renda, onde o valor original do imposto a restituir, declarado de R$ 1.153,69, é alterado para zero. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, em razão dos diversos DARFs apresentados pelo contribuinte pertinentes ao imposto de renda retido na fonte, terem como beneficiária dos rendimentos a sua mãe e não ter o contribuinte apresentado cópia do contrato de aluguel em seu nome, a fiscalização considerou que não restou comprovado ser ele o real beneficiário dos aluguéis recebidos e, por conseguinte, foram desconsiderados os rendimentos e os impostos retidos na fonte declarados, acarretando na glosa da restituição pleiteada. A notificação de lançamento em questão decorreu de novo lançamento efetuado, em razão da decretação da nulidade do procedimento anterior, conforme decisão de 2005, documentos adunados aos autos do processo administrativo que eu cito aqui, já arquivado. O que ele alega no recurso voluntário? Alega que os comprovantes de recolhimento do imposto comprovam a existência de um contrato de locação vinculado à sua mãe, senhora Dalva Gasparian, informa que a senhora Dalva doou o imóvel em questão para o contribuinte, afirma que a senhora Dalva não declarou o recebimento de tais aluguéis por não lhe pertencerem, aduz que declarou o recebimento destes aluguéis como já vinha fazendo em anos anteriores e posteriores ao ano fiscalizado e que é inequívoco ser ele o beneficiário da renda, fazendo jus à compensação do imposto retido. Argumenta que não seria crível imaginar que alguém declararia e ofereceria à tributação a renda que não fosse sua. Passando para o voto, mérito. Em suas razões recursais, o contribuinte traz os mesmos argumentos já apresentados por ocasião da impugnação, acrescentando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida. Dessa forma, por bem refletir o posicionamento desta relatora, transcrevo parte das razões de decidir da decisão de primeira instância com as quais concordo e mantenho em sua integralidade. Se não vejamos. Da legislação acima, extrai-se que, a priori, a condição para a dedutibilidade do imposto de renda retido na fonte é a posse pelo contribuinte de comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora, para apresentação à autoridade fiscal quando intimado a fazê-lo. No caso dos autos, o impugnante não trouxe nenhuma prova inequívoca de que tenha celebrado contrato de locação com a empresa que promoveu os recolhimentos a título de imposto de renda retido na fonte apresentados. Ao contrário, os documentos apontam a vinculação dos recolhimentos a outra pessoa física coproprietária do imóvel. Ademais, sequer a comprovação do efetivo recebimento dos rendimentos provenientes da suposta locação foram comprovados pelo impugnante. Procedente a alegação de que a simples comprovação da propriedade do imóvel seria bastante para associar a eventual locação ao direito à compensação do imposto retido decorrente. Mormente, quando se tem por comprovado que o domínio sobre o imóvel na espécie é exercido em copropriedade. É dever do contribuinte instruir a impugnação com os documentos que se fundamente, sob pena de não prosperarem as suas alegações. A imputação fiscal, pois, não merece ser afastada. Com efeito, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação da sua declaração de ajuste anual, deduzir as parcelas do imposto retidas antecipadamente nos termos em que indicado no artigo 87, inciso 4, parágrafo 2º do RI de 99, que assim preceituava: o imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido da declaração de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvando apenas o disposto nos artigos 7º, parágrafo 1º e 2º e 8º, parágrafo 1º
Lei 7.450, de 23 de dezembro de 85, artigo 55. Na mesma linha, segue o artigo 55 da lei. O imposto de renda retido na fonte, sobre quaisquer rendimentos, somente poderá ser compensado na declaração da pessoa física ou jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitida em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Da leitura dos dispositivos acima colacionados, chega-se à conclusão de que, para a dedução do imposto de renda retido na fonte, a posse pelo contribuinte de comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora é requisito essencial. No presente caso, os documentos indicam a vinculação dos recolhimentos à pessoa física coproprietária do imóvel e não ao recorrente. Dessa forma, deve ser mantida a decisão de piso. Disposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Pinheiro. Está sem áudio. Os rendimentos foram tributados pelo contribuinte? Ele apresentou a declaração indicando que esses rendimentos eram dele. Tá. E ele disse que a mãe dele não apresentou a declaração indicando que era dela. Só que quando ele foi intimado a comprovar, aí teve esse problema porque no documento não tem o nome dele, né? Ele não conseguiu comprovar a questão da retenção no nome dele. Porque a senhora fala aqui que a emissão o que é? Relacionados para que a dedução de imposto retido na fonte possa ser comprovante de retenção, ele seria requisito essencial, mas ele não é exclusivo. Tá. Porque tem até súmula nesse sentido. O doutor Matheus gosta tanto de citar. Pode ser feito provas por outras formas, por outra forma. Agora, nesse caso, que documentos são esses? Eu queria abrir o processo. Deixa eu abrir aqui, peraí. Eduardo Fernando. Folhas. A senhora não cita aqui. Os documentos indicam a vinculação dos recolhimentos à pessoa física, coproprietária do imóvel, e não ao recorrente. Que documentos seriam? É a DIRF. Na DIRF, a empresa que aluga, ela mandou com o nome da mãe dele. Da mãe dele, e aqui na decisão da DRJ, fala o seguinte também, que, segundo o relato da autoridade lançadora, diversos dados apresentados pelo contribuinte em epígrafe, pertinentes ao imposto de renda retido na fonte pela empresa pagadora dos aluguéis, especificam como beneficiária dos rendimentos sua mãe, dona Dalva Funaro Gasparian. O senhor Eduardo Fernando, intimado a apresentar cópias do contrato de aluguel e da escritura do imóvel, somente atendeu à segunda exigência, conforme o documento de folhas tais. Considerando que a simples apresentação do documento que demonstre o contribuinte ser proprietário de um determinado imóvel não se constitui em prova da origem dos rendimentos declarados, ou seja, ser ele o beneficiário efetivo dos aluguéis recebidos, em consequência, ficam desconsiderados tanto os rendimentos quanto o imposto na fonte declarados, o que acarreta a glosa da restituição pleiteada pelo contribuinte. Isso aqui está no relatório do julgamento da DRJ, quando ele se refere aqui ao que foi colocado pela autoridade lançadora. Ah, tá. Então, a autoridade lançadora, ela excluiu tanto rendimento quanto retenção. Sim. Excluiu. Era isso que eu queria entender. Sim, excluiu. Claro. Beleza? Entendido?
Entendi, mas o voto da doutora Andréia e o relatório não estão transmitindo essa ideia. Eu posso colocar aqui essa parte para complementar. Pois se não tem o rendimento, ele não prova que percebeu a renda, ele não pode apropriar, ainda que em parte, a retenção. Esse raciocínio fecha, né? Vou complementar aqui. Apesar de... tudo bem. Não, é isso, não é? Não entendi ele errado. Ele não prova que ele recebeu essa renda. Não existe essa comprovação, até porque os documentos todos indicam o nome da mãe dele, né? Por isso que foi excluído tanto os valores que ele indicava que ele tinha recebido, né? Foi excluído, e também a restituição que ele pleiteou. Isso. Pinheiro? Bom, com as modificações que a relatora vai fazer para acrescentar e deixar claro isso que nós discutimos, eu acompanho. Acompanho. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Item 28. Deixa eu só anotar isso aqui. Ok. Item 28. Só, mas deixando claro também, não dá para falar categoricamente que é requisito essencial, dando a entender que é exclusivo, porque a súmula não diz isso. Então tem que dar uma modificada aqui ou deixar claro essa questão. É só a comprovação, né, que é essencial. De que forma? É que no sentido de comprovante de retenção. Não. Tem seu nome. Isso não. Então, é essa redação aqui, ó, antes de conclusão, o terceiro parágrafo de baixo para cima, da leitura dos dispositivos acima, chega-se à conclusão, essa redação aqui não está fechando muito com a súmula 143, ela está indo confrontando e batendo de frente. Tem que mudar essa redação aqui. Tá, ok. Então, o 28, Breno Milman. Imposto de renda, pessoa física, no calendário de 2009, foi apurada a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, em razão do contribuinte regularmente intimado não ter comprovado o efetivo pagamento de pensão alimentícia aos filhos Maria Esther, Eliana e Maria Luísa. Com relação à filha Maria Augusta Crema, o contribuinte também não comprovou o efetivo pagamento da pensão, em razão do comprovante de rendimentos que informa esse tipo de desconto não conter o nome do beneficiário. As alegações do recurso voluntário. No ano fiscal de 2009, tinha como alimentandas Bruna Crema Milman, Maria Esther Milman, Eliana Milman e Eva Luísa Milman. 3 de suas alimentandas residem na Argentina, Eliana, Maria Esther e Eva Luísa. E a outra reside no Brasil, Bruna. Apresentou sentença judicial que lhe obriga a pagar mensalmente pensão alimentícia no valor de 3 salários mínimos para a alimentanda Bruna, que mora no Brasil. Apresentou também ação judicial de divórcio direto consensual e audiência civil protocolado na 2ª Vara de Família e Sucessões de Porto Alegre, onde é fixada uma pensão alimentícia mensal no valor de 10 salários mínimos para as 3 alimentandas que moram na Argentina. O pagamento da pensão alimentícia da alimentanda Bruna, residente no Brasil, é descontado diretamente no contra-cheque do seu vínculo empregatício na Associação Hospitalar Vila Nova, e que no ano de 2009 o valor total descontado foi de 15.195, conforme consta do seu comprovante de rendimentos pagos e retenção de imposto de renda na fonte. Os pagamentos mensais das pensões das 3 alimentandas que residem na Argentina, conforme determinado na ação judicial, foram feitas através de depósitos bancários sacados na Argentina com o seu cartão de correntista e comprovados através de extrato bancário.
anexou os extratos bancários para comprovar os saques internacionais e que efetuou os pagamentos conforme homologado pelo juiz no acordo. Anexou comprovantes dos depósitos feitos em 2009 na conta da alimentanda Bruna, referente aos pagamentos da pensão alimentícia. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. Então, passando aqui para o voto, segundo a fiscalização, relativamente aos filhos Maria Estela, Ana e Maria Luísa, os extratos de conta corrente apresentados não se presta a comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia homologado judicialmente. Quanto à filha Maria Augusta Crema, também não comprovou o efetivo pagamento da pensão, uma vez que o comprovante de rendimentos que informa desconto a esse título não contém o nome do beneficiário. Então, eu trago aqui a base legal da dedução de pensão alimentícia e continuo. Como visto, a falta de comprovação do pagamento das despesas de pensão alimentícia foi o motivo da glosa efetuada. Segundo a decisão de piso, o contribuinte tenta comprovar o pagamento das pensões alimentícias por meio de extrato bancário do Citibank, cuja conta está no nome do próprio contribuinte. Afirma que, em análise aos extratos, não é possível identificar saques nos valores devidos a título de pensão alimentícia, conforme determinado judicialmente, tampouco identificar quem teria efetuado essas retiradas. Em seu recurso voluntário, o contribuinte esclarece que, com relação ao pagamento das pensões das 3 filhas que moram na Argentina, seguiu a determinação judicial de que os saques são efetuados com o cartão do contribuinte na Argentina. Relata no item I do recurso os saques internacionais ocorridos através da segunda via do cartão em seu nome, conforme determinação judicial. Aí eu trago aqui a figura do que é relatado por ele. Compulsão dos autos, constata-se que foi protocolada em 24 de novembro de 2005, na Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Alegre, ação de divórcio direto consensual, cita as folhas, em que os divorciandos acordaram que o pensionamento de alimentos às filhas Maria Estela, Ana e Eva será realizado através de depósito bancário em nome do requerente, os quais serão sacados pela genitora, a senhora Iris, na Argentina, onde mãe e filhas fixaram domicílio através de cartão correntista do pai, no valor de 10 salários mínimos ao mês. Referida ação foi homologada conforme termo de audiência de 24 de janeiro de 2006, folha 21. Os saques aconteceram através da conta do Citibank com extratos juntados às folhas 25 a 32. O valor do salário mínimo em 2029 era de R$ 415 em janeiro e de fevereiro a dezembro, R$ 465. Dessa forma, o valor declarado de R$ 18.433,34 para cada filha corresponde exatamente ao montante acordado judicialmente. Com relação à alimentanda Bruna, o pagamento de sua pensão é descontado diretamente do contra-cheque do contribuinte no seu vínculo empregatício na Associação Hospital Vila Nova. Consta nos autos a decisão judicial em que fixa em 3 salários mínimos mensais a pensão a ser paga à filha, além dos depósitos de folhas 124 a 127 e o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, que destaca o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 15.195, com imposto de renda retido na fonte de R$ 1.055,36, o valor declarado na declaração de ajuste anual de pensão alimentícia para a beneficiária Bruna Kreman Milman é de R$ 15.195, folha 42. Dessa forma, em face de todo o conjunto probatório adunado aos autos, resta comprovado o pagamento de pensão alimentícia, devendo ser restabelecida a dedução. O disposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.
Perguntas? O extrato diz que o saque é internacional. Aham. Se eu entendi, a genitora ficou com o cartão em nome do contribuinte e sacava na Argentina. Isso. E ela sacava quando queria. Ah, Por isso que não tem correspondência de valores. exato. Mas essa conta era dele e exclusiva para isso? Ou era a conta dele e ela ia lá sacava quando queria? Deixa eu só abrir aqui. Eu acho que não era exclusiva, porque eu vi outras coisas sem ser desses saques internacionais. Deixa eu ver aqui. E a senhora somou esses valores dos saques aqui para ver se eles não estão a menor? Mas os valores da conta são maiores do que os valores dos saques. Eu não entendi. Os valores que tem nos extratos, os valores da conta, são maiores do que os valores que tem, os valores sacados de pensão alimentícia. Ah, tá. Então, o valor que foi sacado durante o ano supera, em saque internacional, supera ao que foi declarado. E que o que foi declarado corresponde ao valor exato do que estava acordado. Corresponde ao valor, exatamente. Complicado. Dessa outra é mais fácil porque está lá, né, da Bruna. Sim, da Bruna é bem mais claro. Esse outro é mais esse é o conjunto mesmo das provas. Tem a da decisão judicial, né? Tem exatamente os valores que foram declarados por ele. Tem os saques realmente, né, de cartão internacional. É que ninguém soma, né? Nem o contribuinte, nem a DRJ. Se bem que esses saques aqui, o fiscal desde o começo já fala. Né? Deixa eu ver o que está no lançamento. Não cheguei a ver. Cadê? Notificação de lançamento. Ele disse que os extratos não se prestam, né, para comprovar esses pagamentos da pessoa alimentícia homologada judicialmente, enquanto a filha Maria Augusta também não comprovou o efetivo pagamento da pensão, uma vez que o comprovante de rendimentos informa o desconto a esse título não contém o nome do beneficiário. Ele é contribuinte no Brasil? Né? Ele voltou para cá, ele morou na Argentina e voltou para cá, pelo que eu estou vendo. Foi. Na decisão judicial, disse que era para descontar em folha de pagamento para a Bruna? Olha, se desconta é porque era. Porque senão, como é que... Não, porque o fiscal disse que o comprovante de rendimentos não informa o beneficiário. Essa foi a motivação do lançamento. Uhum. E daí eu queria saber como é que a doutora... Isso me chamou a atenção para entender como é que a doutora Andréia identificou a Bruna como essa
que seria ela destinada a esse desconto. Tá, deixa eu ver aqui. Com relação à Bruna, Não fala, não. Está na página 24. decisão judicial, página, folha 22 a 24, fixa em 3 salários Uhum. mínimos mensais a pensão a ser paga para a filha, além dos depósitos de folha 124 a 127 e o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, que destaca o pagamento de pensão alimentícia no valor de 15.195, com imposto de renda retido na fonte, que está na folha 128. Tá. E o valor declarado, aí tudo Então, no final das contas, a coerente. senhora analisa os mesmos documentos que a fiscalizou. Aqui que houve aqui. Salvar. Eu estou baixando na íntegra. Vai ficar difícil. Ele traz a sentença da Bruna de 2000. Talvez depois tenha sido outra decisão que mandou descontar na fonte. Não dá. Aí, talvez ele até morava na Argentina nessa época aí. Não sei. E quando é que está a decisão em que ele se obrigou a pagar 10 salários mínimos para a outra? Deixa eu ver aqui. Porque na folha 21 só tem o termo de audiência decretando o divórcio, declarando o divórcio. Decretando o divórcio. É porque foi homologado essa... Homologação dos alimentos. Ah, tá. 10 salários mínimos ao mês. Tá certo. E tudo, então, é descontado do contra-cheque dele. Não, o da Bruna, né? Só da Bruna. E dá 3 salários mínimos no ano, isso daqui? Os 15 mil? Isso, eu coloquei aqui o valor, né? O valor do salário mínimo era 415 em janeiro, e de fevereiro a dezembro, 465. Tá, vou fazer a conta. Não, mas os nomes estão todos errados, Andréia. Foi o fiscal que errou ou houve uma confusão aqui? Olha, na hora que você começa a falar do mérito... Por exemplo, quanto à filha Maria Augusta Crema, não tem Maria Augusta Crema, a filha é a Bruna. Isso aqui foi, essa parte aqui, eu copiei a fiscalização, realmente, deixa eu ver aqui. É Bruna Crema Milma, essa daí que mora no Brasil. A outra é Maia Esther. Maria Esther. Maia. Maia. Isso aqui é da folha 9, da descrição dos fatos e enquadramento legal. Nossa. Realmente está. Tá tudo errado. Vou botar aqui para corrigir, porque aí depois eu coloco até o correto. Os nomes estão todos errados.
Bruna Crema, é a Bruna Crema Milman, não é Maria Augusta. Uhum. E as outras 3 é Maia, Eliane e Eva. Uhum. Que Maria Luísa? Quem é Maria Luísa? Pois é, realmente. Ai, meu Deus. E Maria Augusta? Quem é Maria Augusta? Não sei de onde foi que ele tirou isso aqui. Ai, ai, ai. Maria Esteliane e Maria Luísa. É Maia. É Maria também. Maia. É, Maria. Não tem Maria Luísa também, não. Eva. É a Bruna, que ele foi reconhecimento de paternidade. Uhum. Maia Esther, Maia. Eliana e a outra é Eva Luísa. É Eva Luísa, ele pôs Maria Luísa. Ai, ai. Tá igual meu pai perguntando quanto que eu faço aniversário. Perguntou isso pra você? Quantos anos você tem? Quantos anos você vai fazer? Ai, bom. Ai, ai. Nossa! Aqui, no contra-cheque dele, tem a retenção. Daí, para comprovar que teria sido depositado pelo hospital na conta da Bruna, o contribuinte está trazendo comprovantes de depósito. E isso foi no adendo ao recurso voluntário. E esses comprovantes de depósito são depósitos em dinheiro. E não identificam quem deposita. Menos o primeiro em cheque. O primeiro é em cheque. Gente, só ressaltando que foi solicitado que não colasse imagens nos acórdãos. Então, Eu vou tirar. É só para tira a vocês. imagem, tá. Coloca a folha dos autos, sei lá, entendeu? Resume no que interessa. Se der para passar o ABI, o OCR, como é o caso, diz que não é para colar. Então, se refere ao conteúdo, né? Citando as folhas dos autos. Até para não ir para um acórdão, às vezes coisas pessoais do contribuinte, né? Aqui, no comprovante de depósito, é de Datelli Marques dos Santos, que ao que parece está depositando na conta da Bruna. Então, o hospital tem o nome de Datelli Marques dos Santos, com esse CNPJ aqui. Vai ser quem deposita, né? Mas isso aí, assim, a prova foram as outras. Não, é que eu estou tentando fazer uma relação para saber que esse que está descontado na fonte, pela fonte pagadora, se refere à Bruna. Uhum. Mas se tem a decisão judicial, se os valores batem... Não bate os valores. Eu somei aqui R$415 para janeiro e fevereiro, multiplicado por 3. E R$465 nos restantes meses do ano, daria 16, até 12 parcelas, né, sem contar 13º.
Não, Daria é 415 em janeiro. E de fevereiro a dezembro, ou seja, 11 meses, 0,465. Eu fiz aqui, aí deu certinho, 18,433. Espera lá. De fevereiro a... Não, 415 é só em janeiro. De Em fevereiro fevereiro. a dezembro, Tá. 465. 465. Aí vai dar 55.300 dividido por 3 dependentes, dá 18.433. Não. Como é que é a história? Eu estou falando da Bruna. A Bruna é só 3 salários mínimos, não é isso? Uhum. E a Bruna, o total que tem para ela é 15.195. Se for 3 salários mínimos mensais, no mês de... Então, o valor da Bruna está menor do que esse valor, doutor Matheus. O da Bruna, de fato, parece que está diferente mesmo. Eu estava falando da Bruna. Mas como é que o senhor fez a conta aí? O salário mínimo era 415 em janeiro, 465 nos outros meses, e no 13º o senhor fez 465 também. É isso? Não, eu tinha feito da Maia, né, Eliana e Eva. Aí Também eram 3 salários. Não, eram 10, né? Eram 10. Uhum. Só que dá mais, né? Esse da Bruna não dá mais. Ele pagou menos em tese, não seria isso? Eu somei que Ele deu declarou 16.590. Deu 16.590 que ele teria que pagar. Aí ele pagou 15.195. Eu coloquei 13º aqui também. Então, como é que se sabe que é a Bruna? Esse desconto na fonte. Essa é a pergunta do fiscal. Esse é o motivo do lançamento. Ele pagava pensão alimentícia só para uma pessoa aqui no Brasil, né? Que é essa Bruna. Tá. Talvez esse raciocínio seja razoável. Aí eu acompanharia. Ele pagava pensão para uma pessoa apenas no Brasil, o desconto em folha é feito pela fonte pagadora no Brasil, o valor descontado é inferior ao que estava na decisão judicial. Essa linha de raciocínio até que é razoável. Vou até acrescentar isso aqui, que ele pagava só para mim. No Brasil. Agora, em relação às demais, a objeção que faz a fiscalização e a DRJ, como é que eu sei que esses valores estão sendo sacados efetivamente pela genitora? Não tem nenhum recibo da genitora, nada?
Não tem, né? Porque ela faz o saque, né, em outro país. Foi isso aí que foi, inclusive, que tem lá na decisão, no acordo que eles fizeram, que ia entregar o cartão e tudo, que ele ia ficar sacando fora. É que o extrato nem identifica onde é o saque, nem nada, só fala que é saque, é internacional. É, exato, internacional. Tá. Porque essa forma foi estipulada, né, no divórcio consensual. Mas, doutor Matheus, para deixar claro, ela não teria que sacar daí os valores da pensão, e não valores aleatórios, como estão sendo sacados? Doutora Miriam, está sem som. Ao que parece, ela usava a conta como se dela fosse, né? Ao Isso que que é parece. pior. Ele depositava e ele ia sacando à medida que ela precisava do dinheiro. Não, Acho que ela sacava talvez até mais, né? E aí, mais uma parte, de fato, diz respeito ao divórcio, né? Uhum. Isso se presumindo que é ela que está sacando, esse é o problema. Mas não tem prova de que é ela que está sacando? É indício, né? Aí é um Forma convicção? Mas aceitar ou não. Mas o indício ele é forte porque foi dessa forma que foi acordado, né? Razoável, ele tem 3 filhas, a sentença está aí. É razoável, sabe, sim. Daí, com o acréscimo que a doutora Andréa vai fazer, eu vou acompanhar, já adianto o meu voto. Em relação à questão de, no Brasil, só ter uma filha, só tem uma pensão sendo paga, os valores são compatíveis, até um pouco menos do que está no acordo, na decisão judicial. Daí eu acompanho. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. O 29 é rápido, Andréia? Deixa eu ver aqui. Peraí. 29, que deu. Previdência privada, PGBL. Acho que é. Então, vamos. Exercício de 2006, imposto de renda. Foi apurada a infração de dedução indevida de previdência privada, no valor de 25 mil, glosada em razão do contribuinte regularmente intimado não ter apresentado a documentação comprobatória referente a esta despesa. No recurso voluntário, ele se insurge contra a glosa efetuada e, em síntese, alega que, através do comprovante apresentado, fica explícito ser ele a pessoa física beneficiária dos rendimentos e não a sua esposa, conforme alegado na decisão recorrida. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. No mérito. Então, conforme se verifica dos autos, trata o presente processo de notificação de lançamento referente ao ano calendário de 2005, em que se apurou a dedução indevida de previdência privada e FAP por falta de comprovação. Na decisão da DRJ de improcedência da impugnação, restou esclarecido que a previsão legal de dedutibilidade da contribuição a entidades de previdência privada encontra-se estabelecida no artigo 8º, inciso 2, a linha E, da Lei 8.250, de 95, com o limite de 12% do valor dos rendimentos tributáveis declarados, nos termos do artigo 11 da Lei 9.532, de 97, condicionadas ao recolhimento também de contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando for o caso, para o regime próprio, observada a contribuição mínima. No entanto, entendeu que, tendo em vista a indicação na proposta de inscrição, da senhora Eliana Palice Altonen, como beneficiária do plano, caberia a comprovação
de que a dependente tenha feito recolhimentos para o regime geral de previdência social ou para o regime próprio, o que não ficou comprovado na sua declaração de ajuste anual. Em recurso voluntário, o contribuinte assevera que a decisão recorrida não teria aceitado a sua dedução de previdência privada, pois teria sido recolhida em favor da dependente, sua esposa, e que a pessoa física beneficiária do plano é o titular. Cabe, nesse ponto, fazer esclarecimento. Na hora de contratar um plano de previdência privada, o titular do plano precisa fazer uma série de escolhas acerca do tipo do plano, tabela progressiva ou regressiva de imposto de renda, o valor das contribuições, o prazo de investimento, a idade de aposentadoria, a totalidade de renda, além dos nomes dos beneficiários e o percentual a que cada um terá direito. A indicação de beneficiários nos planos de previdência privada tem efeito apenas no caso de morte do participante. Nesse caso, o beneficiário indicado é quem tem o direito de receber o saldo acumulado no plano, caso o falecimento tenha ocorrido durante a fase de acumulação, ou a renda que ele vinha recebendo em vida, caso o falecimento tenha ocorrido durante a fase de usufruto do plano e o participante tenha convertido seu saldo em uma renda reversível aos beneficiários. Dessa forma, o titular do plano de previdência privada é aquele que contrata o plano, no caso, o hora recorrente. A pessoa indicada na apólice como beneficiária é apenas em caso de morte do titular, tanto que no item 14 das declarações do interessado, estabelece o seguinte: não havendo expressa indicação de beneficiários ou, na falta deles, serão considerados como tais os sucessores legítimos, observada a legislação vigente. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passamos à análise das deduções realizadas. Conforme bem ressaltou a decisão de piso, nos termos em que preceitou o artigo 11 da Lei 9.532, eu cito aqui, né, o artigo 11, que fala sobre essa questão das deduções. Nesse diapasão, as deduções relativas às contribuições para entidades de previdência complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no país e destinadas a custear benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento também de contribuições para o regime geral de Previdência Social, ou, quando for o caso, para o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, observada a contribuição mínima e limitada a 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de ajuste anual. O contribuinte informou os dados cadastrais de sua DAA, aposentado, militar da reserva ou reformado, e pensionista de previdência, engenheiro, arquiteto e afins. A decisão de piso assevera que os rendimentos declarados do recorrente são da Prev Erickson, Sociedade de Previdência Privada. Conforme visto, a previdência privada só ganha o status de despesa dedutível se o beneficiário também contribuir para o regime geral de previdência social, que não restou comprovado nos presentes autos. Então, dessa forma, por esse motivo, né, deve ser mantido o lançamento. Então, eu voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. No início, eu faço aquela explicação porque o contribuinte ele fala sobre isso. Essa parte que eu botei de vermelho aqui é porque tem uma petição que não tem qualquer relação com esse processo. Aí eu botei só essa observação para depois eu ver o que é que se faz. Sabe que eu nunca atentei para isso? Pois é. Que tem que ter contribuição para a Previdência Oficial para poder deduzir a Previdência Complementar?
Pois é. Ninguém é obrigado a ter previdência oficial para poder aderir à previdência complementar. Não. Qualquer pessoa pode ter previdência, até meu filho de 16 anos de idade não trabalha. A questão é que eu não sabia que a dedução estava atrelada a recolhimento. Isso está valendo ainda? E é assim mesmo? Pois é, pelo que eu pesquisei, certo? Assim, no começo eu achei até estranho e tudo, mas pelo que eu pesquisei, é isso. Deixa eu ver até, eu acho que eu até coloquei aqui uns acordos, só um instante. Timo, peraí. Cadê? Aí não está aqui, não. E ele não é militar reformado? É. Eu não conheço regime de militar, mas o regime próprio a gente continua contribuindo para o regime mesmo depois de aposentado. Será que no militar não é equivalente, não? São duas dúvidas que eu tenho aqui. Entendeu? Entendi. Eu vou olhar o perguntão aqui do IRPF, você faz essa ressalva. Às vezes, é estranho, a lei está valendo ainda, né? Pois é. Pela Lei 9.532. Artigo 11. Ele que paga, né, a Previdência? É ele mesmo que paga. É ele. Tá, o que a DJ não aceitou foi porque ele não comprovou que ele contribui para regime... Mas para que essa confusão de falar que a beneficiária é ela? Que a DRJ Ou o plano está em nome dela? Porque a declaração em conjunto ou separado? Peraí, o plano de previdência está em nome de quem? O plano de previdência é dele, é porque a DRJ falou que ela é beneficiária, aí eu acho que ela achava que a beneficiária era ela, assim, como titular, mas ela é beneficiária no caso de morte, né? Sim, em algum momento parece que eu li que o plano era para ela, com ele como beneficiário. Não. Eu li isso aqui em algum lugar. O parágrafo 5º não diz respeito a este caso, que excetua-se da condição os beneficiários de aposentadoria ou pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime geral de previdência social. Ele não seria aposentado pelo regime próprio? Não, regime de militar é um outro regime, né? Mas por que diz que não é nem previdência, não tem nem previdente militar. Seria uma pensão. Essa exceção, será que não se aplicaria também a ele? Não. A isenção eu não posso fazer essa interpretação, não, né? Eu estou excluindo uma coisa, eu estou permitindo a dedução disso aí. É porque militar não aposenta, não é isso? Ele vai para a reserva. Pois é, ele vai para a reserva e aí fica recebendo o soldo lá. Pensão. Chama pensão? Pensão. Acho que sim, se eu não me engano. Se eu me lembro. Acho que não é pensão, não. É uma previdência própria deles lá. Eu acho que ele mantém o salário, né? Quando ele vai para a reserva com um cargo a mais. Não, do cargo a mais já acho que faz tempo que não vai mais. Ah, não tem isso mais, não? Não. Eu não conheço regime previdenciário militar. Não sei. Mas aqui quem paga a previdência complementar é ele, certo? Uhum. É ele. Eu não entendi por que aqui a DRJ está citando perguntas e respostas e entrando nessa história de dependente do declarante. Porque a DRJ, pelo que eu entendi, a DRJ, porque ela é beneficiária, no caso da morte dele, né? Ela é beneficiária dos rendimentos dele, de aposentadoria e tudo, ela entendeu que ela que seria a titular. Não, a DRJ tá louca. Não tem isso, não. Aí por isso que eu fiz aquela explicação no começo. Ele que paga, o importante é ele. O titular da Previdência Complementar é ele. Uhum. Se ele desistir, ele vai lá e resgata. É o nome dele que está lá, né? Exato. Ela só é beneficiária na hipótese de morte. Tá. É porque tem que eleger mesmo.
Eu acho que eu vou botar uma lista de mesa nesse processo aí, porque eu vou olhar esse perguntão aqui. Uhum. Me deu muita dúvida esse negócio. Para poder a gente encerrar a reunião hoje, tá? Certo. Então, esse é o 29, certo? Ok. E eu vou olhar a questão da dedução. Agora eu tenho dúvida ainda, só para encerrar. Não, acho que a gente já pode encerrar e a gente comenta. Patrícia, por favor, encerra a reunião. Patrícia? Patrícia, pode parar a gravação, por favor? Ok, presidente. Obrigada.